E aí, galera, beleza? Nós somos os alunos do terceiro ano do curso de Geologia do Instituto de Geociências da Unicamp e o assunto de hoje é sobre placas tectônicas e o tectonismo. Olá, eu sou a Thaisa Reboá. Oi, eu sou o Bruno. E eu sou o Daniel Martins, já estou aqui em outros episódios também com vocês. Sou aluno de doutorado do Instituto de Geociências da Unicamp. Vamos aí, gente. E hoje nós estamos aqui acompanhados com a presença ilustre do professor Felipe Holanda, do Instituto de Engenharia e Geociências da Universidade Federal do Oeste do Pará. Bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo Queria falar um pouquinho mais sobre a sua formação e sua linha de pesquisa. Então, primeiramente, bom dia. Eu agradeço antecipadamente o convite para participar desse projeto fantástico, dessa iniciativa que é o MagmaCast. E, bem, eu sou formado em Geologia pela Universidade Federal do Ceará e durante a graduação eu, na realidade, trabalhei com rochas sedimentares da Bacia do Araripe, trabalhei com a reconstrução paleoambiental e com a evolução diagenética de carbonatos. E durante o meu mestrado, eu obtive o título de mestre em geociências pela Universidade Estadual de Campinas. Pude trabalhar com o professor Wagner Amaral. E no mestrado eu trabalhei com a reconstrução de uma reconstrução tectônica de um orógeno Riacho do Pontal, e pude trabalhar com proveniência, zircão detrítico e também com o metamorfismo dessas sequências metasedimentares. Logo após o meu mestrado, eu passei num concurso para professor do quadro permanente da Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu atualmente sou professor de petrologia metamórfica e de geologia de campo. Eu me encontro afastado, retornei à Universidade Estadual de Campinas. Estou fazendo um doutorado novamente sob a supervisão do professor Wagner. No doutorado eu estou trabalhando com rochas portadoras de manganês paleoproterozoicas, e além da reconstrução do ambiente genético dessas rochas, a gente também busca investigar o papel dessas rochas manganesíferas dentro de um contexto de mudanças paleoclimáticas globais, como, por exemplo, o grande evento de oxigenação. Então, para você que é novo aqui no MagmaCast e não conhece, eu vou falar um pouco sobre o que é esse projeto. O projeto é um podcast feito pelos alunos da disciplina de Petrografia e Petrologia ígnea e tem o objetivo de criar um podcast sobre geociências para tornar esse assunto público para a sociedade e para divulgar um pouco mais a ciência no Brasil. Eu acho importante dizer também sobre o projeto que todas as etapas dele foram executadas pelos próprios alunos, sob uma atenta supervisão da equipe. É isso aí. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre uma das teorias mais importantes da geologia, que é a tectônica de placas. A gente vai tratar tanto da história, do começo da teoria, como falar da consequência que é essa teoria e esses movimentos das placas. Então, sem mais enrolação aí, vamos para o episódio, né? Mas então, o que é tectônica de placas? Ela é uma das principais teorias da geologia e descreve os processos que atuam no movimento da porção mais superficial do planeta. O termo placa tectônica pode ser compreendido como placas litosféricas rígidas que formam a camada mais externa ao redor do planeta e que se deslocam sobre a assenosfera. Assim, a dinâmica das placas tectônicas envolve as duas camadas mais externas do planeta Terra: a litosfera, que é a parte rígida, representada pelas crostas oceânicas e continentais, mais a parte superior do manto, que é rochosa, e a parte superior da atenosfera, que tem comportamento plástico e interage com a base da litosfera nessa dinâmica. Antes mesmo do desenvolvimento da teoria da tectônica de placas, já existia uma perspectiva mobilista sobre a disposição dos continentes. Alguns estudiosos, como Abraham Ortelius e Francis Bacon,
no século XVI e XVII, já acreditavam que os continentes nem sempre estiveram na mesma posição. Alfred Wegener também, em 1915, afirmou que havia um supercontinente chamado Pangeia há cerca de 200 milhões de anos atrás. Ele elaborou uma ideia sobre esse supercontinente, de que ele foi todo fragmentado e esses fragmentos se movimentaram, e então surgiu a tal teoria da deriva continental. Essa teoria ela é baseada em alguns argumentos, que são os geológicos, paleontológicos, morfológicos e paleoclimáticos. Porém, o Alfred Wegener ele foi muito criticado devido à justificativa que ele deu pela essa movimentação. Ele propôs que os continentes, esses pedaços que se fraturaram, eles flutuavam sobre uma camada do manto com comportamento plástico, uma espécie de equilíbrio hidrostático. Até aí a ideia dele não estava tão errada, ele estava praticamente certo, mas ele relacionou esse movimento horizontais da crosta com forças exercidas pela rotação da Terra, precessão do eixo da Terra e a fricção das marés. E a gente vai ver que isso não estava muito certo sobre o porquê se movimentava. Mais tarde, entre 1927 e 1929, Arthur Holmes propôs que a dinâmica dos continentes ocorria devido à existência de correntes de convecção no manto, sendo elas decorrentes da energia vinda de decaimento de elementos radioativos no interior do planeta. Professor, nós vimos que, posterior às ideias de Holmes, o desenvolvimento dos sonares na Segunda Guerra Mundial tiveram um papel importante para a formulação da teoria da tectônica de placas. Por que o estudo do fundo dos oceanos foi fundamental para essa teoria? Então, gente, de fato, anteriormente à Segunda Guerra Mundial, pouco se conhecia acerca do fundo dos oceanos. Então, isso era uma realidade. E hoje, se a gente for pensar, seria até intuitivo pensar que se estamos em busca de evidências acerca de uma separação total, ou mesmo da amalgamação de dois blocos continentais, a gente precisaria de vestígios de uma bacia oceânica. E dentro desse raciocínio que eu estou trazendo aqui, uma bacia oceânica, ela forma-se a partir da extrusão de um material magmático que está se depositando no fundo de um oceano, à medida que os continentes vão se fragmentando. Então, essas áreas, elas seriam, portanto, cicatrizes de um processo de fragmentação continental. Então, elas seriam áreas chaves. Pois bem, com a exploração geológica e geofísica dos assoalhos oceânicos, notou-se que havia um padrão de adição de material magmático paralelo ao eixo maior da dorsal mesoceânica. E, na realidade, esse era um padrão de natureza física, e que só pôde ser reconhecido na época por causa das propriedades ferromagnéticas que estavam presentes ali nas rochas máficas e ultramáficas bastante abundantes nos fundos dos oceanos. Então, ao longo do eixo da dorsal, a adição de material magmático que, em contato com a superfície, com o fundo dos oceanos, ela se solidifica. E no momento dessa solidificação dessas rochas, a crosta oceânica ali produzida gera uma faixa de assoalho magnetizado na direção do campo magnético da época do seu resfriamento. Então, caso o campo magnético ele passe por um processo de reversão, a expansão ela continua e uma nova faixa de rochas forma-se no meio da antiga, e esse processo vai se perpetuando. Então, nesse sentido, as reversões subsequentes produzem sucessivamente um padrão de faixas positivas e negativas, que é simétrico com respeito ao eixo da cadeia mesoceânica. Esse padrão que eu estou falando aqui, se a gente olhar ele visualmente em planta 2D, ele vai ter um aspecto zebrado. E foi justamente esse padrão zebrado do assoalho oceânico que impulsionou a teoria da expansão dos assoalhos oceânicos. Justamente essa relação entre expansão de um assoalho oceânico e o fenômeno de reversão do campo magnético ficou conhecida como a hipótese de Wien-Matthews. E a importância é que isso justamente dá suporte para esse processo de fragmentação continental.
Bom, como o professor Felipe explicou, a teoria da tectônica de placas toma corpo após Fred Vine e Drummond Mathews correlacionarem as anomalias magnéticas das rochas do oceânico e as inversões do campo magnético da Terra. Mas o que são essas anomalias magnéticas e inversões do campo? Como esses dados paleomagnéticos estão relacionados entre si e qual que é a importância deles para a teoria? Então, como eu mencionei anteriormente, alguns minerais, por exemplo, a magnetita, possui propriedades ferromagnéticas. Esses minerais podem ser abundantes em rochas de assoalho oceânico, como por exemplo basaltos de fundo oceânico. E à medida que essas rochas resfriam-se ou solidificam-se, elas tornam-se magnetizadas e adquirem a mesma direção do campo magnético do momento de seu resfriamento, como eu mencionei na resposta anterior. Portanto, os levantamentos magnetométricos feitos nessa época foram executados ao longo de perfis perpendiculares às cadeias mesoceânicas. E esses levantamentos eles teriam indicado que o campo magnético ele pode ser ou mais forte ou mais fraco do que o que é esperado. E isso indica para a gente justamente a presença de rochas magnetizadas no assoalho oceânico. E essa diferença de intensidade tem mostrado um padrão de anomalias magnéticas positivas e negativas, que são simétricas em relação ao eixo maior da dorsal. Então a ideia disso é que as anomalias positivas resultariam de rochas formadas em períodos de polaridade magnética normal, enquanto que de maneira inversa as anomalias negativas indicariam justamente a presença de rochas formadas em períodos de polaridade inversa, o que estaria indicando para a gente essa mudança no campo magnético. E as rochas estariam justamente documentando essas mudanças de polaridade do campo magnético, em termos de polaridade, anomalias positivas e anomalias negativas. Então, a importância desse entendimento é que dá suporte para a teoria da tectônica de placas, novamente reforçando isso, uma vez que consegue explicar fisicamente o que era um impasse, era a explicação física. Então, essa hipótese de Wien-Messius consegue, de fato, explicar fisicamente esse processo de expansão e fragmentação continental. A importância se dá justamente nesse sentido. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito legal. Obrigado, professor. Valeu. Só algumas curiosidades. Essas assinaturas magnéticas, né, armazenadas na rocha, elas são armazenadas, né, são congeladas ali durante o resfriamento da rocha, né? E essa temperatura a partir da qual essa assinatura magnética fica armazenada nas rochas, nesse paleomagnetismo, é chamada de temperatura de Curie. Essa temperatura para magnetita é de 580 graus Celsius, mais ou menos. E existem 3 assinaturas magnéticas que são registradas em minerais magnéticos. É a inclinação, a declinação e a polaridade. A inclinação ela reflete a latitude, né? A partir do Equador, 0 a 90 graus para norte ou para sul. A declinação reflete a direção aos polos e a polaridade normal ou invertida, que o professor Felipe falou, indica então essas reversões magnéticas. Assinaturas magnéticas podem manter-se por centenas de milhões de anos, porém eventos geológicos subsequentes podem resetar esse paleomagnetismo, apagando qualquer registro mais antigo dessas assinaturas. Essa teoria da tectônica de placas, ela surgiu no século XX e mesmo assim até hoje, com tanta evolução da ciência, ela continua sendo a teoria geodinâmica mais completa e elegante para explicar essa dinâmica da crosta de uma forma global. Bom, agora que já sabemos um pouco mais sobre o que são placas tectônicas e como elas funcionam, essa dinâmica de movimentação, a gente entende que, por ela estar em movimento, em um geóide, que seria o formato da Terra, a gente pode compreender que em algum momento ou elas vão se encontrarem ou elas vão se distanciarem. Como que seriam esses limites, né? De encontro ou de distanciamento? E como poderia ser algum exemplo
Então, há 3 principais tipos de limites entre as placas tectônicas. São os limites